Fala, meus queridos, aqui é o PPR, né? Esse vídeo é um vídeo teste, né? Eu quero testar como é que funciona o desenvolvimento aqui da minha cara com vocês. Esse vídeo aqui tem um intuito de tentar mostrar para vocês referente à resfriação do meu processador. Eu sei que tem muitos especialistas e essas pessoas elas entendem mais como é que funciona o processo de esquentar, o processo de overclock do processador. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o meu setup, como é que ele funciona hoje, como é que ele tá de configuração barra temperatura referente a alguns jogos. Lembrando que meu processador é um Ryzen 7 5700G, não é o Ryzen 7 5800X. Esses dois processadores eles têm uma diferença. O 800X ele é muito superior ao 700G por N fatores. Em compensação, por ele ser melhor, ele acaba esquentando mais. Geralmente as pessoas eles assimilam o Ryzen 7 a um processador que ele esquenta bastante, só que não é bem assim. Ao passar dos anos, a AMD ela foi atualizando, as gerações veio e alguns processadores eles entregam um desempenho superior, gastando pouca energia, interligados também a pouca temperatura. Eu tinha algumas temperaturas altas, como eu vou mostrar para vocês em alguns jogos, na época que eu utilizava o cooler box do meu processador. Era o cooler box original que vinha na caixa com o Ryzen 7. Esse cooler box, ele me entregava uma temperatura alta. Lógico, ressaltar aqui que a frequência do processador ficava em 3800. Eu não overclockava ele. Quando esse processador veio de fábrica, ele vinha com oscilação, né? Que ele subia para 4000 de frequência e ficava baixando para 3800, 4200. Então, para que isso não acontecesse, eu preferi fixar uma voltagem nele, né, de 1,35 na BIOS, para que ele fixasse nessa frequência. Eu vou tentar fazer um overclock nele, né, para aumentar a frequência. Também vou fazer uma undervolt, consumir menos, trabalhar mais, fazer essa mixagem entre overclock e undervolt. E o processador ele trabalha com a voltagem correta e também ele não vai gastar tanto, entregando o desempenho que ele realmente deveria entregar. É mais um vídeo que eu poderia trazer futuramente, ainda vou estudar sobre isso, sobre esse processador, mas até lá eu vou deixar ele padrão do jeito que tá, para que não aconteça algum problema e eu ter que mexer de novo aqui na configuração dele interna, né? E eu não quero fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês alguns jogos, principalmente jogos como Warzone 2.0, vou trazer o novo Fortnite agora, tá trazendo aí o gráfico surpreendente para ele poder trabalhar na sua configuração máxima. Pode acontecer que o FPS fica um pouco baixo, mas o meu intuito é tentar mostrar para vocês que referente à configuração máxima que o jogo oferece, meu computador ele vai comportar da seguinte maneira. Particularmente eu prefiro focar em desempenho do que qualidade, até porque passo mais tempo jogando jogos competitivos do que jogos God of War, essas coisas. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês jogos com a qualidade superior, né, com a qualidade máxima que o jogo pode oferecer a um computador. E com isso a gente vai conseguir captar dados, né, referente a FPS, a questão de temperatura e também a quantidade de porcentagem de uso aquele hardware está utilizando para determinado tipo de situação. Air cooler não funciona, que o processador Ryzen 7 não vai dar pau nesses air coolers. Geralmente esse tipo de comentário acontece quando a pessoa ela não tem um conhecimento prático, tem um conhecimento teórico e meio que tem uns leves preconceitos referente a esse tipo de hardware, né? Esse tipo de configuração. Então eu, particularmente, eu era esse tipo de gente. Eu achava que somente o water cooler funcionaria de maneira adequada para resfriar esse processador, né? Esse tipo de processador. Por essa falta de conhecimento, as pessoas acabam realmente comentando coisas sem saber realmente ao certo de como funcionaria isso na prática, né? Era realmente necessário colocar um water cooler aqui nesse processador? Na minha concepção não era necessário, até porque esse air cooler que eu estou usando hoje já consegue suprir totalmente a minha necessidade que eu estava tendo. Porque antigamente, quando eu fazia algum estresse básico de processador, o processador ele batia a 95 graus, brincando, cara, era muito rápido. E eu sei que esse tipo de processador, eles são configurados para conseguir comportar esse tipo de temperatura. Só que, cara, pra gente que trabalha bastante e consegue alcançar nossas coisas com o tempo, e tudo que a gente consegue trabalhar com o máximo de desempenho, com o máximo esforço, acaba encurtando mais o seu tempo de vida útil. Então, eu não queria que meu processador chegasse a 90 graus para encurtar mais a vida útil dele. Então, para isso, eu preferi colocar algo que realmente resfriasse o processador, para que assim eu conseguisse ficar tranquilo referente à temperatura de processador e também temperatura de placa de vídeo. Não é à toa que eu coloquei uma placa de vídeo de 3 ventoinhas para que ele realmente não esquentasse tanto quanto ele esquentava anteriormente. Às vezes as pessoas elas ficam tanto tempo vendo vídeos de configuração em fóruns e tudo mais, que acabam meio que assimilando tudo a um contexto único, só que não funciona desse jeito. Como eu falei, eu também era um tipo de pessoa que tinha um certo preconceito, eu achava que air cooler não ia resfriar tanto igual um water cooler. Só que, cara, se você parar pra pensar, hoje tem air coolers que bate de frente a water cooler de 300mm, né, que são os air coolers da Noctua. Então você consegue ver air cooler de R$1.000 que realmente as pessoas elas compram esse tipo de produto para resfriar o seu processador. Então a gente tem que entender que as coisas elas
estão aí por algum motivo, não é à toa. Vai ter air-cooler de tops de linha que vai conseguir aguentar processadores high-end, vai ter, como também tem water-coolers aí que são péssimos e não resfria quase nada, porque o material, a estrutura dele é uma estrutura básica e principiante. Então às vezes você se ilude, né, pelo contexto, pelo pretexto de que aquele water-cooler de 240mm e é um water-cooler, ele vai resfriar melhor o seu processador. Só que na realidade não. A gente tem que entender que tudo na vida tem que ter um propósito e uma finalidade. O meu propósito era tentar reduzir pelo menos uns 20 graus do meu processador. Isso eu tô conseguindo facilmente. Quando eu tô jogando jogos, cara, jogos como Warzone, Fortnite, CSGO, jogos mais competitivos, o processador não chega nem a bater 70 graus. Cara, eu nem se falo jogos como Forza Horizon, o FPS ele não fica tão alto. Em contrapartida, a temperatura do processador e a temperatura da placa de vídeo não passa de 70 graus. Então é impressionante como isso realmente funciona. E muitas pessoas elas estão aqui para julgar porque não tem esse nível de conhecimento prático, né? Que é você ter o processador X, colocar esse tipo de produto e testar na prática. Tem sempre aquele pretexto de seguir o básico porque todo mundo tem e tem que seguir. Elas conseguem ser tão padrões que acaba sendo tudo se resolve de uma maneira só. Então tudo a gente consegue chegar a um resultado único de várias maneiras. Então às vezes as pessoas elas se isolam com aquele conhecimento que tem, conhecimento não prático, e acaba falando coisas que realmente são inexistentes, ao ponto de realmente afirmar dizendo que meu processador não vai esquentar muito, esse air-cooler não vai prestar e tudo mais. Só que na realidade isso não acontece. Acontece totalmente ao contrário daquilo que a pessoa falou. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo que a gente diz. Eu nunca vou chegar e afirmar com totalmente certeza que aquilo realmente não funciona ou funciona. E a minha experiência própria referente a esse tipo de air cooler aqui tá sendo uma das melhores que eu já vi na minha vida. Eu nunca tive outro air cooler, eu nunca tive um outro water cooler, mas eu tenho amigos que utilizam o water cooler. E cara, incrível que pareça, o desempenho é o mesmo. A diferença de temperatura de um water cooler aqui para um air cooler, 5 graus Celsius. Então a gente tem que parar para pensar, realmente compensa você comprar um water cooler? Um water cooler hoje em dia tá custando cerca de R$600. Um water cooler de 240mm. Aí você chega, pega um water cooler de R$400 e compara um air cooler de quase R$200, no máximo R$200, o desempenho é muito parecido. Então a gente tem que parar para pensar, realmente é necessário ter um air cooler, pagar mais caro para ter o mesmo desempenho? Do meu ponto de vista, eu não concordo com isso. Ah, mas resfria 4 graus a menos. Cara, não vai fazer diferença. O processador hoje não passa de 70 graus. Se eu conseguisse colocar, sei lá, um water cooler aqui que batesse a 65 graus e não passasse de 65 graus, beleza, são 5 graus de diferença. Mas para mim, eu acho que não vale a pena pagar R$200 a mais por 5 graus Celsius. Então é algo realmente relativo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse ponto de vista meu. Lembrando que tudo que eu falei aqui é com base nos meus conhecimentos e nas minhas experiências, tá? Então eu espero que vocês gostem. E se vocês realmente compartilham desse mesmo pensamento, deixa aqui nos comentários e curta. E se você discorda de tudo que eu falei aqui, cara, pode deixar nos comentários, assim a gente vai compreender um lado do outro. E se você não se inscreveu, cara, no canal, se inscreva, que eu tô com 100 inscritos, consegui bater a marca de 100 inscritos. É uma marca muito importante para mim, porque um tempo atrás não tinha nem isso. E valeu!